Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma pergunta que, olha, muita gente anda se fazendo, principalmente com o mundo do jeito que tá. Com tanta opção, tanta conexão online, será que ainda faz sentido se reunir presencialmente numa igreja? Então, a pergunta é essa, bem direta. Preciso mesmo ir à igreja? E vamos combinar, numa cultura que valoriza tanto a nossa autonomia, as nossas escolhas pessoais, essa é uma dúvida que faz todo sentido. Existem muitos motivos para alguém pensar assim, e é importante a gente reconhecer isso antes de mais nada. Para a gente entender de onde vem essa pergunta, é bom a gente olhar para o nosso tempo, né? Hoje em dia, a fé é vista muitas vezes como algo super pessoal. A ideia de que dá para se conectar com Deus em qualquer lugar, somada à facilidade de assistir a um culto online, acaba reforçando essa visão de uma espiritualidade mais privada, quase que sob medida para cada um. Ok, mas e se a gente virar a chave? E se a resposta para essa pergunta não tiver a ver com preferência pessoal ou com o que é mais cômodo? A perspectiva que a gente vai analisar agora diz que a fé cristã, lá na sua raiz, foi projetada para ser vivida em comunidade. Olha que interessante esse contraste aqui. De um lado, essa fé é mais individualista, sabe? Focada no eu, no que me agrada, no que funciona para mim. Do outro, uma fé comunitária, que é centrada num projeto maior, com o foco no nós. E aí pertencer não é só uma opção, é algo essencial. E essa frase, nossa, ela resume tudo de um jeito muito forte. Ela muda completamente a perspectiva. A ideia de se reunir deixa de ser só um hábito de domingo e passa a ser uma resposta a um chamado, a um convite, para fazer parte de algo muito maior. Para a gente mergulhar mais fundo nisso, vamos pensar em três imagens, três metáforas que a Bíblia usa para a igreja. A primeira é essa: a igreja como um corpo. Uma ideia que deixa bem claro o quanto a gente precisa vitalmente uns dos outros. É uma imagem muito forte que o apóstolo Paulo usa, né? Para mostrar uma coisa que é fundamental. Nenhum membro se basta sozinho. Cada partezinha do corpo, ou seja, cada pessoa na comunidade, é absolutamente necessária para a saúde e para o bom funcionamento do todo. Então, a palavra-chave aqui é essa: interdependência. A gente depende um do outro. A gente foi feito para pertencer e para servir junto. A ideia de um cristão vivendo a fé sozinho, por conta própria, vai totalmente contra essa lógica, sabe? E o que esse corpo faz junto? Bom, duas coisas são super importantes. Primeiro, a adoração coletiva, que não é um show para a gente assistir, é para a gente participar. E segundo, a edificação mútua, que é basicamente se cuidar de um animar o outro, de um incentivar o outro. E isso, presencialmente, tem uma força que não dá para replicar. Bora para a segunda imagem, então. A igreja como um sinal. Uma representação que todo mundo pode ver do reino de Deus aqui na Terra. A ideia aqui é que a igreja não é para ser um clube fechado, sabe? Ela existe para ser vista, para ser um testemunho público, uma comunidade que vive de um jeito diferente no meio de uma cultura que talvez não entenda. Ela torna a fé algo concreto, visível. E essa passagem reforça muito isso. A identidade de quem segue a Cristo é, na sua essência, coletiva. Não se trata de indivíduos isolados que por acaso acreditam nas mesmas coisas. É sobre ser um povo escolhido, uma nação santa. A igreja seria o lugar onde essa identidade coletiva ganha vida. E agora a gente chega na terceira e última metáfora, a igreja como uma agência. Pensa num centro dinâmico, de treinamento, crescimento e envio para o mundo. Sabe, tem uma coisa muito importante aqui. Aquele processo de amadurecimento na fé, que a gente chama de santificação, não é uma jornada solo. A gente cresce em comunidade, onde um ajuda o outro, ensina, corrige com amor e aprende a viver a fé no dia a dia. E aqui a gente vê esse processo bem desenhado. A igreja não é o ponto de chegada. Pelo contrário, é o lugar onde as pessoas são transformadas juntas, em comunidade, são treinadas para a vida e, a partir daí, são enviadas para fazer a diferença lá fora na cultura. É um ponto de partida, não um destino final. Ok, então a gente viu essas três ideias: corpo, sinal e agência. Agora vamos amarrar tudo isso. Porque aquela pergunta lá do começo, sobre ir à igreja, talvez esconda uma outra questão, mais profunda, uma questão de coração. E a gente volta para ela. A pergunta do início. Depois de pensar na igreja como um corpo que depende de cada parte, um sinal visível para o mundo e uma agência de treinamento, como é que a gente olha para essa pergunta agora? E aí a gente chega num ponto delicado. E se essa falta de vontade de estar junto for, na verdade, um sintoma?
Não um julgamento, mas um sinal de que a nossa fé talvez tenha ficado individualista demais, um pouco desconectada desse projeto original de comunidade. Então, o que é a igreja, afinal? Vamos quebrar alguns mitos. Para começar, não é um prédio. Também não é só um evento, um compromisso na agenda de domingo. A ideia mais poderosa é essa, é uma família. Um lugar para pertencer, para se relacionar, com tudo de bom e de desafiador que uma família de verdade tem. E essa frase final amarra tudo perfeitamente. A grande virada de chave é essa: parar de pensar em ir a um lugar e começar a pensar em fazer parte de um povo. A ênfase está no pertencimento, não só na frequência. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que vai muito além de ir ou não ir. A verdadeira questão, no fundo, é: estamos vivendo nossa comunidade de fé como uma família de verdade? Uma pergunta para a gente levar e refletir.